Shalom, queridos. Neuxmar Marcelo, passando aqui para trazer mais uma aula bíblica e teológica para o seu crescimento cristão, para o seu crescimento bíblico, para o seu crescimento teológico, para que você possa desenvolver, a sua vida espiritual e também o seu ministério, para equipar o seu ministério com conhecimento e conhecimento que transforma, conhecimento da palavra de Deus e também beneficiar a si mesmo. O tema da aula de hoje é o cuidado de si mesmo. Eu vou falar com você como que você vai estar cuidando de si mesmo dentro desse contexto, certo? A Bíblia diz, em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, que o Senhor Deus, quando projeta o ser humano para criá-lo, ele conversa, entre si, a Trindade Divina, o Pai, Filho e o Espírito Santo, conversam. E o Pai diz, sabemos que Deus é o único Deus que se manifesta de três personalidades, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o Pai, na pessoa do Pai, diz o seguinte: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E a imagem de Deus foi criar então o ser humano. No versículo 27 está ali o relato da execução do projeto. Aí vai dizer que o Senhor Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou homem e mulher. E aí a gente vê que Deus ele destaca algo muito importante, que é essa questão de o ser humano ser não apenas a sua imagem, mas a sua semelhança. Então, o que eu quero falar com você hoje, dentro desse tema, o cuidado de si mesmo, é que nós precisamos entender que nós somos também um ser humano que subdivide-se em três partes, que é espírito, corpo e alma vivente. Eu vou destacar de forma didática e sistemática esse estudo para você entender melhor. Então, quem é o ser humano? O ser humano é um ser tridimensional, tripartido ou tricótomo, como você achar melhor chamar. É um ser que subdivide em três partes: espírito, corpo e alma. O espírito humano ele é gerado em Deus da mesma maneira, da mesma forma que uma mulher gera uma criança. Deus gera o espírito, o ser humano, e depois, falando ali, vamos usar o Adão como exemplo, ele gerou o espírito em si mesmo, Deus. Depois ele formou o boneco de barro, agora tem o espírito, agora formou o boneco de barro ali, o homem do pó da terra, e ele sopra esse espírito que está dentro dele, é o chamado de fôlego de vida. Ele sopra esse espírito dentro desse boneco de barro, que é o corpo humano, e a junção do espírito com o corpo humano tornou-se um terceiro elemento chamado de alma vivente. Espírito, corpo. Quando se uniram, tornou-se então terceiro elemento chamado de alma vivente. Então presta atenção aqui. No livro de Jó, no capítulo 32, no versículo 8, a Bíblia diz que há um espírito no homem. Esse A é um H, um A e um acento, que significa também, pode ser traduzido também por existe um espírito no homem. Então, o homem não é um espírito. Ele é uma alma vivente. Por quê? Porque a união do espírito com o corpo tornou-se, então, o homem uma alma vivente. O homem é o quê? Uma alma vivente. Certo? Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu quero, na verdade, compartilhar com você é o espírito humano, o espírito do ser humano. Como cuidar, então, dessa primeira parte, que é o espírito? E quando falamos do cuidado espiritual, nós precisamos entender que três coisas são necessárias para que o espírito ele esteja bem cuidado: alimentação,
Alimentação em primeiro lugar. Em segundo lugar vem o exercício, ok, espiritual. E em terceiro lugar vem a disciplina. Alimentar bem o espírito é você estudar a palavra de Deus, a Bíblia, ler livros de devocionais, ok? Manter seus devocionais em dias. É você ir nos cultos, na célula, ok? E você mantém a sua vida de oração também em dias, entra dentro desse ponto também. E aí você, então, está alimentando o seu espírito bem. Então, como alimentar bem? É não se alimentar de qualquer coisa. Não é todo tipo de pregação que você ouve, não é todo tipo de coisas que você fica vendo, de ensino que você fica vendo. Você tem que se alimentar bem. Se alimentar de pregação que prega a palavra de Deus. Não encheção de linguiça, não ideologia de pregadores. Tem que a exposição da Bíblia. Quando a palavra é pregada com autoridade, é exposta biblicamente falando, a pessoa faz exegese dos textos, ok? Expõe a palavra, traz para fora o entendimento bíblico, e aí o seu espírito ele é alimentado de uma forma boa, e você fica então espiritualmente saudável. Ok? Essa é a primeira parte. Alimentar bem o seu espírito. Faz parte do cuidado espiritual. Mas em segundo, é exercício. Como que você exercita o seu espírito? Orando também. Ok? Evangelizando, compartilhando seu testemunho com as pessoas. Pregando também, ensinando. Louvando, adorando o Senhor. Ok? A Bíblia diz que Efésios capítulo 5, versículo 18, fala para a gente não embriagar com o vinho que há contenda, mas encher do Espírito, ok? Cantando salmos, hinos, ok? E louvando a Deus ali entre os irmãos. Então nós nos enchemos do Espírito. O nosso Espírito ele fica exercitado e é isso que nós precisamos fazer, certo? Exercitar. Mas aí vem a terceira parte, que é a disciplina. E como nós disciplinamos o espírito? Jejuando e orando e lendo textos bíblicos com propósito. Não é aquela leitura normal, diária que a gente faz. Aí você vai e se dedica. Você está orando, jejuando e tem algo específico de propósito que você está orando. Você vai ler textos que faz coerência com aquilo que você está buscando. Certo? Esse é os 3 pilares para o cuidado bem, ou cuidar bem do espírito, certo? Essa é a primeira parte, que é o espírito. Primeira parte da tricotomia. Mas aí vem a segunda parte da tricotomia, que é o quê? O corpo físico. E como que nós cuidamos do corpo físico? De 3 formas também. Alimentar bem também, exercitar também e disciplinar também. A primeira parte, que é alimentar, você precisa comer bem, você precisa se alimentar bem, comidas boas, bem preparadas, selecionadas, não é comer qualquer coisa, evitar aquele excesso de refrigerante, por exemplo. Eu, por exemplo, não tomo mais refrigerante, não tomo mais café com açúcar, tomo café sem açúcar agora. Graças a Deus, isso tem melhorado muito a minha saúde, bastante, graças a Deus. Ela vai comer frutas, comer legumes e preparar bem de fato, ok? Não é excluir as coisas, ok? Mas, para você que quer continuar tomando seu refrigerante, talvez seu café com açúcar, não exagerar no tomar-se na comida da mesma maneira. Então, quando você se alimenta bem, o seu corpo fica bem, você está cuidando do seu corpo, e isso vai fazer com que você fique mais feliz, mais animado, desinche o rosto, desinche o corpo, e isso te faz viver feliz, bem animado e alegre entre as pessoas, tanto da sua família, da igreja ou no trabalho, certo? E vem a parte, essa parte de alimentar bem o corpo. E vem a segunda parte, né, que é o exercício.
Você faz uma academia, ou você faz exercício livre, né, ao ar livre, você corre, exercita e etc. Você cuida do seu corpo, ok? Soa, queima gordura, queima caloria e etc. E isso vai te ajudar na sua saúde. Exercício. E o terceiro pilar é a disciplina. Como que você disciplina isso? Você mantém os seus horários de levantar para ir fazer seus exercícios, você mantém seus horários de levantar em dias para você fazer seus devocionais, seus exercícios, e você disciplina a si mesmo com os horários de tomar café, horário de almoçar, horário de lanchar, horário de jantar. Você tem uma disciplina para o seu corpo, para ele entender que é você que governa ele, não é ele que te governa. Você não sai comendo tudo e a qualquer hora porque você é uma pessoa disciplinada. Você é uma pessoa disciplinada e entende que isso faz parte do cuidado do corpo, certo? Falamos do espírito, falamos do corpo físico e agora em terceiro e último lugar vamos falar da alma. Como cuidar da alma? Cuidado com a alma também é da mesma forma. Alimentar bem, exercitar bem, ok? E discipliná-la também. Como que eu alimento bem a minha alma? Como que a minha alma fica bem? A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 12, e não vos conformeis com este século, ou com este mundo, em outra tradução, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento, em outra tradução, para que experimenteis, aí vem os benefícios, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, mas para experimentar isso, nós precisamos ter uma alma bem alimentada, bem exercitada e bem disciplinada. E como que isso acontece? Isso acontece com os estudos, com as leituras da Escritura Sagrada, com os estudos bíblicos, os estudos teológicos, que vai mudar o nosso entendimento, vai mudar a nossa visão a respeito do ser humano, a respeito da nossa relação com o Criador, com o nosso Pai, com o Senhor Jesus, que nos salvou. Então, isso vai mudar nossa perspectiva de vida, a não nos relacionarmos nem vivermos de acordo com o mundo que caminha para a destruição todos os dias, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada mês, a cada ano. Ok? E nós estamos vivendo contramão porque estamos construindo um caráter diferente, porque isso vai ecoar para a eternidade. Ok? Estamos vivendo no corpo físico nesse momento, receberemos um glorificado ou seremos transformados. Para aqueles que vão ressuscitar, receberá um novo glorificado. Para aqueles que será arrebatados, serão transformados, seu corpo será transformado, glorificado também e eternizado. E esse caráter está sendo formado agora. Ok? Então, nós cuidar bem da nossa alma, exercitar bem a nossa alma, oração, louvor, devocionais também, e discipliná-la. O que significa isso? Não estou com vontade hoje de ir para o culto, mas quem manda em mim não é ela, quem manda nela sou eu, então eu vou. O espírito está pronto, o espírito está disciplinado, está alimentado bem, está exercitado, é ele quem vai governar. Ele quer ir para o culto, ele quer continuar com essa transformação. Então, ele manda, governa, direciona, e a alma, então, entra no processo de disciplina. Não quero, mas faço, porque é uma disciplina. E aí acontecem as coisas. E outras. Então, espírito, corpo e alma. Para cuidar bem de si mesmo, eu preciso cuidar bem do meu espírito. Alimentando bem, exercitando bem e disciplinando bem. Mas eu preciso também cuidar do meu corpo. Alimentando bem, exercitando bem e disciplinando bem. E também da minha alma. Alimentando bem, exercitando bem, disciplinando bem. Então, para concluir a nossa aula, qual que são os benefícios disso? Os benefícios espirituais. Você vai ficar feliz, bem, vai se conectar com o Criador, vai estar feliz com as pessoas, porque você é uma pessoa que está alinhada com a vontade de Deus, como é o título do meu livro, Alinhando-se com a Vontade de Deus. Se você ler ele, você já vai entender profundamente isso que eu estou te ensinando aqui. Mas vamos lá. E no seu corpo físico? Quais os benefícios disso? Você não vai ficar com excesso de peso, você não vai ficar com a cara nem com o corpo inchado,
Isso vai te tratar de uma maneira excelente, o seu corpo vai ficar bem, você vai se sentir feliz, são benefícios de cuidar de si mesmo. E a sua alma, uma alma alegre, é uma alma que o Senhor se agrada e tem prazer nela. Então, ela vai inclinar para fazer a vontade de Deus de acordo com as diretrizes, disciplina e alegria que o Espírito está vivendo. Ok? E se conectar com Deus, se conectar com aquilo que Ele está promovendo para nós. E assim nós vivemos uma vida feliz. Lembrando uma frase do meu livro Alinhando-se com a Vontade de Deus, para me finalizar essa alma. Presta atenção nisso aqui. Uma vida alinhada com a vontade de Deus, ok? Não é uma vida perfeita, mas uma vida que cumpre o propósito pela qual ela foi criada. Ok? E para isso nós precisamos cuidar de nós mesmos. Até mesmo porque, hoje em Cristo Jesus, nosso corpo é o templo, o tabernáculo e a morada do Espírito Santo. Eu sou Lexman Marcelo, teólogo cristão, e é um prazer poder te ensinar princípios extraordinários